Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E galera, a gente recebeu aí mais um episódio absurdo de Demon Slayer. Eu tô viajando, mas mesmo assim não para, né? O Demon Slayer continua enviando aí pra gente obras de arte. Então eu tô aqui pra fazer mais uma análise e sem perda de tempo. Bora lá. Espera aí que eu tenho uma pergunta só pra quem é maior de 18 anos. Presta atenção. Confessa pra mim, você tem medinho de incluir cripto na tua carteira de investimento? Tem que ser honesto. Então eu vou te dar uma dica agora que é sucesso. Eu vou te dar um caminho agora. Bora baixar o app da Binance, né? Primeiro porque é grátis, você não tem que pagar nada pra ter o app. Segundo porque no app da Binance a gente encontra a maior disponibilidade de criptos e NFTs. Tudo ali num lugar só. Você não precisa ir pra outros apps pra encontrar. Com interface amigável e aceita Pix. E é claro, né? A Binance oferece pra gente a maior segurança nas negociações. Por isso não é à toa que ela é a maior corretora de criptos do mundo. A reputação dela é tipo a top das galáxias. É pra você já começar na vantagem. As taxas de negociações da Binance são as menores do mercado. Só que não para por aí, se já não bastasse, né? Agora a Binance tá com uma série de missões de negociação. E aí conforme você vai cumprindo cada uma dessas missões, você vai acumulando um bônus de inscrição nas taxas de negociação, que já são as mais baixas. Dá pra ganhar mais $600 de bônus de inscrição, olha isso. Não dá pra deixar passar, esse momento é top. Então bora, se cadastra aqui com o meu link, tá aqui na descrição, e verifica a tua conta hoje. Tá tudo a teu favor agora pra começar a explorar o mundo das criptos. Deixei o link aqui embaixo. Aproveita esse momento. E galera, sério, mais um episódio aí pra nossa conta e que nem parece, né, que depois de tanta coisa que aconteceu, a gente ainda tá no episódio 6 da temporada. Isso pra mim é bizarro. Enfim, esse não foi tão diferente dos últimos, né, e mostrou que o estrago também que a galera fez nos demônios não serviu de muita coisa, tá bom? Logo ali na primeira cena, quando o Tanjiro ele termina de cortar eles e dá aquela olhada, sabe, de modelo pra câmera. Mas enfim, ele já tá ali com a cicatriz dele de novo, né? E quando ele usa de novo o fogo pra atacar o demônio da raiva, o Tanjiro, ele volta a ficar com a marca de chama ali na testa dele. É um detalhezinho que parece até besta, tá? Mas se você não viu, na análise passada eu comentei também um pouco mais sobre essa marca aí de caçador do Tanjiro. Mas logo, galera, calma que ela vai aparecer um pouquinho melhor pra gente no anime também, tá bom? Enquanto, né, claro que a porradaria ela comeu solta aí entre todo mundo, né? A gente viu de novo que o demônio da raiva ficou cada vez mais pé da vida pra eliminar o Tanjiro. E de novo, mencionando ali a análise passada que eu fiz, dá uma olhada porque lá eu comentei o porquê que o demônio da raiva é o chefão daqueles ali, né? E o porquê dele ser o mais preocupado, né, de verdade com o Tanjiro. O que deu pra ver, galera, ainda mais agora, né? Porque ele comentou sobre como as informações que o Muzan tinha do Tanjiro não bate com o jeito que ele tá agora, né? Porque o Tanjiro ele fica cada vez mais forte, mais rápido. Nosso garoto está evoluindo. Então depois do Genin ficar perdidão, né, igual uma barata tonta, maluca, foi aí quando ele quase foi dessa pra melhor. O Genin ficou literalmente 1 segundo de morrer e a gente teve um flashback muito bacana, sabe? E muito triste dele. Esse flashback, ele explicou muita coisa. E se vocês pararem pra pensar, foi até um pouco irônico, né, que o episódio, ele tenha saído justo no Dia das Mães. Pois é, galera, olha que timing bom. E se isso não fosse tragicômico, né, o suficiente, esse flashback acabou ganhando ainda mais cenas no anime. E foi muito bacana porque aumentou a imersão na parada, tá ligado? No mangá, acaba sendo uma parada meio que rapidinho, sabe? Que, acontece, enfim, vambora. Né? E no anime, é aí que você consegue sentir realmente esse drama, né? Esse drama deles. E também foi aí que a gente viu o porquê esses dois irmãos estão do jeito que eles estão hoje e até o jeito que eles ganharam cicatrizes. O Genin acabou colocando na cabeça dele um objetivo de virar um Hashira, né? Mesmo sem poder usar as técnicas de inspiração, e ele acaba sendo meio que louco, né? Ele entra num pouco daquela coisa de trabalho duro e Rock Lee, enfim, vocês estão ligados nisso. A diferença é que o Rock Lee, ele compensou conseguindo descer o soco, né, em todo mundo, sem precisar de poderzinho. O Genin, ele já preferiu ir para um outro caminho. É quase igual assim, sabe? Só que em vez de descer o soco na galera, ele preferiu descer a bala, né, nos outros, nem mesmo precisar de soco. E se você não lembrava do irmão do Genin, o Sanemi é o Hashira do Vento, né? E sim, exatamente, foi aquele que torturou aquele filho da... Enfim, foi aquele cara que torturou Nezuko na frente de todo mundo quando ela e o Tanjiro chegaram na pousada lá dos Hashiras. Depois que você entende que em Kimetsu no Yaiba, obviamente, ninguém tem um passado feliz, dá pra entender um pouco do porquê que o Sanemi agiu desse jeito, né, contra Nezuko daquela vez. Porque depois de eles perderem a mãe e os irmãos naquela tragédia absurda, o Sanemi ainda lutou contra vários Onis, né, antes de entrar pra corporação. E ele usava vários tipos de armas, né, mas como nada funcionava assim pra matar os demônios de verdade, o Sanemi ele amarrava eles na árvore e deixava eles lá até, né, pendurado até o sol chegar. É um pouco cruel, mas funciona. E infelizmente, galera, esse episódio mostrou que foi do pior jeito possível que o Sanemi descobriu que isso funcionava. E por isso, galera, que talvez o Sanemi ele falou pro Genin que ele era um lixo que não prestava pra corporação e tudo mais.
Porque talvez ele não queria que o Genin entrasse pra esse mundo bizarro e acabasse morrendo também. Mas enfim, eu sei lá, galera, eu tô especulando aqui, né, porque o cara sofreu demais, ele sofreu muito, e eu tô tentando meio que aliviar um pouquinho, né, a barra dele lá. Só que isso, na verdade, só fez o Genin querer virar um Hashira ainda mais, né, pra poder ficar mais próximo do irmão e acabar pedindo desculpas também. Mas fica tranquilo, Genin, a gente te perdoa, a gente entende. E galera, uma outra coisa bacana que eu também queria comentar, mas que é assim, um detalhezinho de nada, né? Enfim, é aquela cena que o Gyoko e o Tokito, eles tiveram. Porque o Tokito, ele ficou preso naquele pote de água, né? E se você viu o vídeo aqui no canal, que a gente contou sobre as luas superiores, blá, blá, enfim, você sabe por que o Gyoko prendeu o Tokito, né? Especificamente num pote. Mas o interessante agora é que a gente teve um frame aí do pote que o Gyoko usou com as mãos. Esses que tem a pintura de uma onda. Provavelmente você já deve ter visto uma arte muito parecida com essa, né? Que é a Grande Onda de Kanagawa. Uau! Essa arte, galera, é uma das mais famosas do Japão e principalmente do estilo ukiyo-e, né? Eu acho que eu tô pronunciando isso certo, se não, desculpa, galera. Enfim, mas foi feita por um cara muito né? Enfim, que é o Hokusai. E pra você ter uma ideia, essa pintura ela já inspirou várias obras no mundo, beleza? E obviamente vários animes, né? Como o próprio estilo da água do Kimetsu no Yaiba. Ou, outro exemplo, em One Piece também no arco de Wano. Só que a curiosidade interessante sobre isso é que Kimetsu se passa no período Taisho, né? Que é esse período entre 1912 e 1926. Pois é, até hoje eu fico meio bolado com isso. Às vezes parece que o anime se passa muito mais no passado, tipo na época do meu pai lá, né? Mas enfim, na verdade não é de tanto tempo assim, tá? Eu mesmo já conhecia alguns anos nessa época, porque eu não sou tão velho como meu pai, mas em 1916, 1920, aí eu já tava por lá já. O curioso, galera, é que o autor dessa gravura, que ficou famosa, né, da onda aí, morreu em 1849. E se a gente levar em conta que a última reunião das luas superiores foi mais de 113 anos, sei lá, atrás, então o Gyoko ele já era um demônio antes disso. E aqui eu vou chutar que Kimetsu se passa em 1920, tá? Só pra conta ficar mais certinha, beleza? Então 1920 menos 113 dá 1807. Mas enfim, galera, é mais de 40 anos antes desse artista morrer. E outra coisa, de novo, obviamente não tô confirmando nada, né? Porque a obra não cita nada sobre isso. Mas é curioso pensar que o Gyoko ele já é um dos demônios mais fortes, enquanto o Hokusai estava vivo. Nesse caso, o Gyoko ele deve ter tido uma inspiração direta dele para as próprias obras grotescas dele. Bom, eu espero que não, mas vai saber se no universo de Kimetsu não foi o próprio Gyoko que quis fazer essa coleção de arte especial, né, com ele e acabou pegando inspiração direto da fonte. Até porque o próprio Gyoko, ele se considera um artista e nesse caso não é só como, né, se a autora do mangá tivesse uma inspiração da pintura, mas o próprio personagem também. E não, galera, tá bom? Não é só isso não. Calma, que ainda não acabou, bora lá. O que eu acho maneiro dessa pintura é um dos sentimentos que a pintura traz, né? Que é sobre o quão grande é essa onda e como mostra que nós humanos somos, tipo, muito pequenos, né? Perto dos eventos aí da natureza. Quem que é a gente perto de, um meteoro, né? Sendo que o próprio pintor, galera, ele viveu o terror do oceano e ele representou isso com o mar, né? De uma forma, assim, praticamente divina. E que se você repara bem na crista da onda ali, ela forma como se fossem garrinhas, né? Que deixa ela como se fosse um monstro atacando os humanos. Humanos. Enfim, humanos. Fala sobre o terror do mar, que tem tudo a ver com Gyoko, né? Fala também sobre a fragilidade dos humanos, e isso é uma coisa que, assim, a gente sempre vê em Kimetsu, né? Desse embate aí entre os Hashiras aceitarem que eles são mais frágeis realmente que os demônios. Porque assim, não tem o que você fazer. Óbvio que você é mais frágil que um demônio. É um demônio. E ainda tem essa questão também das garrinhas brancas, né? Que eu posso estar viajando muito, tá? Mas pode não ser coincidência que justamente o Gyoko é o único demônio que tem esses bracinhos pequenininhos, sabe? E que também são brancos. Enfim, posso estar maluco, mas sei lá, né? Então não perde o próximo episódio, que aí sim as lutas vão ganhar aí uma tensão ainda maior e tudo vai ficar ainda mais maneiro. Porque Kimetsu no Yaiba nunca erra. E obviamente que eu vou estar trazendo aí a próxima análise pra vocês. Então já clica nesse botão que se inscreve e dá o like, né? Porque você me ama e eu te amo. Dá o like aí, galera! Uhul! Aí. Timing perfeito, pai. Obrigado. Show. Se inscreve, galera, e dá o like. Tchau.